A nevasca não chegou aos poucos. Ela caiu do céu como uma sentença. O vento uivava sobre as planícies abertas, varrendo tudo que ousasse permanecer de pé. A terra, que durante o dia parecia firme e conhecida, agora desaparecia sob um manto branco e traiçoeiro. Não havia mais trilhas, cercas ou referências, apenas o som do gelo raspando o mundo e o céu se fechando como uma tampa. O fazendeiro puxou o casaco grosso até o queixo, os olhos ardendo contra o frio. Era um homem acostumado àquela terra. Décadas cruzando aqueles campos, guiando o gado, enfrentando secas, ladrões, febres e guerras silenciosas contra a solidão. Conhecia cada curva do terreno, cada elevação, cada atalho que podia salvar horas ou uma vida. Pelo menos era o que ele acreditava. À sua frente, o grande cavalo de tração avançava com dificuldade, o corpo largo coberto de gelo, as patas afundando na neve crescente. Era um animal forte, treinado para puxar peso, para obedecer ordens mesmo quando o corpo pedia descanso. Um cavalo que nunca hesitava. Até aquela noite. O vento rugiu mais alto, quase como uma voz. O fazendeiro puxou as rédeas, tentando manter o rumo em direção ao rancho, mas algo estava errado. O caminho parecia ter sumido. O mundo inteiro havia se transformado numa extensão branca, sem cima nem baixo, sem leste nem oeste. Vamos, e murmurou ele, mais para si do que para o animal. O cavalo diminuiu o passo. O fazendeiro franziu o senho, irritado. Não era hora para hesitação. O frio não perdoava erros, e a noite engolia homens confiantes com a mesma facilidade que engolia os despreparados. Ele puxou as rédeas novamente, mais firme. O cavalo parou. Cravou as patas no chão como se a própria terra o segurasse. O corpo tremeu, e não de medo, mas de decisão. Não agora, disse o fazendeiro, a voz quase perdida no vento. Ele desceu, a neve já batendo nas botas, e caminhou até a cabeça do animal. O cavalo respirava pesado, vapor quente escapando das narinas como fumaça de uma fornalha. Seus olhos, escuros e atentos, não estavam voltados para o caminho conhecido, mas para o vazio branco à esquerda. Algo ali o chamava. O fazendeiro seguiu o olhar do cavalo, mas não viu nada além de neve e escuridão. Ainda assim, um desconforto se instalou em seu peito. Não era medo, era a sensação antiga de que a terra estava tentando dizer algo, e ele não estava ouvindo. Você está cansado, insistiu, tentando convencê-lo ou convencer a si mesmo. O cavalo não se moveu. O vento trouxe outro som, quase imperceptível. Não era o estalo da madeira nem o rugido da tempestade. Era mais fraco. Quebrado. Um lamento que se misturava ao uivo do frio. O fazendeiro congelou. Ele fechou os olhos por um instante, tentando separar realidade de imaginação. Nevascas pregavam peças nos sentidos. Homens juravam ouvir vozes, ver sombras, seguir sinais que não existiam. Muitos nunca voltavam para contar a história. Mas o cavalo ergueu a cabeça. As orelhas se moveram, captando algo que o homem mal conseguia ouvir. O animal puxou levemente as rédeas, não em desafio, mas como um pedido silencioso. O fazendeiro sentiu o estômago apertar. Não, sussurrou. Se saísse da rota, poderia se perder de vez. Se seguisse aquele chamado invisível, poderia não encontrar caminho de volta. Ele conhecia histórias demais de homens que confiaram em pressentimentos e foram encontrados na primavera, congelados com os olhos abertos. Ainda assim, havia algo diferente. O cavalo deu um passo para o lado, afundando a pata na neve profunda. Depois outro. Lento, determinado. O fazendeiro hesitou. Cada instinto aprendido ao longo da vida gritava para voltar, para insistir no caminho conhecido. Mas outro instinto, e mais antigo, mais cru, e sussurrava que aquela noite não era sobre controle. Era sobre escolha. Ele soltou um pouco as rédeas. O cavalo avançou. O vento pareceu mudar de tom, como se observasse. A neve ficava mais alta, o terreno mais irregular.
O fazendeiro sentia o frio atravessar as roupas, morder a pele, mas seguia, os olhos atentos, o coração acelerado. Então ele viu. Primeiro, algo escuro contra o branco. Pequeno demais para ser uma pedra. Irregular demais para ser um tronco. Ele se aproximou, o coração batendo forte, e se agachou. Pegadas. Pequenas. Leves. Irregulares. Algumas quase apagadas pela neve, outras mais recentes. Crianças. O fazendeiro engoliu em seco. Ninguém sensato estaria naquele campo durante uma nevasca e muito menos com crianças. Aquilo não fazia sentido. Não devia estar ali. E, ainda assim, estava. O cavalo bufou, inquieto, apontando com o focinho para frente. O lamento voltou, agora mais claro. Fraco. Humano. O fazendeiro sentiu o peso daquela noite cair sobre seus ombros como a própria neve. Ele ainda não sabia quem encontraria. Não sabia o preço. Não sabia as consequências. Mas ali, sob aquele céu branco e cruel, uma verdade se impôs com a força do vento. Naquela noite, ele percebeu que não era ele quem guiava o cavalo. Era o cavalo quem guiava seu destino. O cavalo não pediu permissão. Apenas seguiu. Cada passo o afastava da rota segura, do caminho que o fazendeiro conhecia desde jovem. A nevasca fechava o mundo atrás deles, apagando qualquer chance de retorno rápido. Ainda assim, o animal avançava com uma certeza que não aceitava rédeas nem dúvidas. O fazendeiro caminhava ao lado, o rifle pendendo pesado no ombro, os dedos dormentes. O frio não era apenas dor, era urgência. Cada minuto exposto àquela tempestade roubava força, clareza, vida. Ele baixou os olhos outra vez. As pegadas estavam ali. Pequenas demais. Irregulares demais. Algumas arrastadas, outras afundadas como se quem as fizesse já não tivesse forças para erguer os pés. Não eram marcas de homens armados nem de caçadores. Eram passos curtos. Desordenados. Crianças. Maldição, murmurou, sentindo um aperto no peito. Não fazia sentido. Nenhuma família atravessaria aquelas planícies naquele clima. Nenhuma mãe colocaria filhos naquele inferno branco se houvesse outra escolha. O fazendeiro sabia disso porque já enterrara gente demais que acreditou ter escolha quando não tinha. O vento trouxe de novo aquele som, agora inconfundível. Um choro. Fraco. Quebrado. Quase engolido pela tempestade. O cavalo relinchou baixo e apressou o passo, puxando-o. O fazendeiro seguiu, o coração batendo forte demais para o frio. A neve chegava aos joelhos. O mundo se estreitava, como se a tempestade quisesse esconder algo ou o proteger. Então ele os viu. Primeiro, a forma escura encolhida contra uma elevação do terreno, quase soterrada. Depois, movimento. Um braço que se mexeu lentamente. Um corpo que ainda respirava. O fazendeiro correu os últimos passos e parou abruptamente. Era uma mulher nativa. O rosto estava exposto ao vento, a pele marcada pelo frio, os lábios azulados. Os cabelos escuros estavam grudados no rosto, cobertos de gelo. Ela se ajoelhava sobre dois pequenos corpos, tentando protegê-los com o próprio corpo, como se pudesse impedir o céu de matá-los. As crianças mal se mexiam. Uma delas, a menor, tinha os olhos fechados, o rosto pálido demais. A outra respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em intervalos perigosamente longos. O silêncio entre eles foi pesado. Não havia gritos. Não havia pedidos. Apenas o som da tempestade e da respiração fraca dos vivos. A mulher levantou os olhos lentamente. Havia medo ali. Mas não surpresa. Ela observou como quem olha para um julgamento já esperado. Os dedos se apertaram em torno do corpo da criança, como se ele pudesse arrancá-la dali a qualquer momento. O fazendeiro sentiu o peso da história cair entre eles.
Não eram estranhos de verdade. Eram herdeiros de um conflito antigo demais para ser explicado naquela neve. Ele conhecia histórias de ataques, de retaliações, de mentiras passadas de geração em geração. Sabia como homens como ele eram vistos. Sabia como homens como ele haviam agido. Ele segurou o rifle com mais força, não para usá-lo, e mais porque soltá-lo parecia perigoso demais. Eles vão morrer aqui, disse, a voz rouca, mais constatação do que ameaça. Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, exausta demais para discutir verdades óbvias. O vento se intensificou. A neve começou a cobrir as pegadas que os haviam levado até ali, apagando o passado e o futuro ao mesmo tempo. O frio estava vencendo. O fazendeiro olhou em volta. Não havia abrigo. Não havia tempo. O rancho ficava longe, longe demais para carregar 3 corpos fracos sem ajuda. Ele voltou os olhos para o cavalo. O animal estava parado, firme, como se aguardasse uma decisão. Não havia pressa nele, apenas expectativa. O fazendeiro respirou fundo. Se os levasse, estaria trazendo problemas para dentro de sua casa. Problemas que podiam custar sua segurança, sua reputação, talvez sua vida. Se os deixasse, não haveria consequências visíveis. Apenas o silêncio da neve cobrindo tudo até a primavera. Ele já tinha visto homens fazerem escolhas assim. Alguns chamavam isso de sobrevivência. Outros, de covardia. A mulher finalmente falou, a voz quase inaudível. Não temos para onde ir. Não era um pedido. Era uma verdade nua. O fazendeiro sentiu algo se quebrar dentro do peito. Talvez fosse o último pedaço de distância que o mantinha confortável naquele mundo dividido. Ele se ajoelhou, tocou o rosto da criança maior. A pele estava gelada. Perigosamente gelada. Eles não vão aguentar muito mais, disse, mais uma vez para si. Ela o encarou com intensidade, como se tentasse gravar seu rosto. Talvez para lembrar quem os ajudou. Talvez para lembrar quem os abandonou. O tempo corria contra eles. O frio contra o sangue. A desconfiança contra algo mais perigoso ainda, a compaixão. O fazendeiro se levantou devagar, o corpo pesado, a decisão pesando mais que o rifle. Eu tenho um rancho, disse. Não é longe, se o cavalo aguentar. Ela não sorriu. Não agradeceu. Apenas assentiu uma vez, como quem aceita um risco porque não há outro. Juntos, com dificuldade, eles ergueram as crianças. O fazendeiro improvisou, amarrou, protegeu como pôde. O cavalo abaixou o corpo largo, permitindo que os pequenos fossem colocados com cuidado. Quando tudo estava pronto, o fazendeiro olhou uma última vez para as planícies atrás deles. A nevasca já havia apagado qualquer sinal de que alguém estivera ali. Ele sabia que, a partir daquele momento, não havia volta fácil. Ou ele os levava. Ou aquela noite os levaria a todos. O rancho surgiu da nevasca como um espectro cansado. As cercas estavam quase soterradas, os telhados gemiam sob o peso da neve, e a chaminé cuspia uma fumaça fraca, lutando para existir contra o vento. Para o fazendeiro, aquele lugar sempre fora sinônimo de controle e madeira firme, paredes erguidas com as próprias mãos, um ponto fixo num mundo imprevisível. Naquela noite, porém, o rancho parecia pequeno demais para o que estava prestes a acontecer. Ele abriu a porta com o ombro, o vento invadindo como um animal faminto. O cavalo entrou primeiro, bufando, o corpo coberto de gelo. O fazendeiro ajudou a mulher a descer, depois pegou as crianças nos braços. O peso delas não era apenas físico, era o peso de decisões que não podiam mais ser desfeitas. Quando a porta se fechou, o silêncio caiu pesado. O fogo na lareira crepitava abaixo, quase envergonhado. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao frio entranhado nos corpos. O fazendeiro colocou as crianças sobre a mesa grande, improvisando cobertores, esfregando mãos pequenas que não reagiam como deveriam. Fiquem acordados, e murmurava, mesmo sem saber se o ouviam.
A mulher ficou de pé, perto da parede, observando. Não ajudava. Não se aproximava demais. Não perguntava nada. Os olhos dela seguiam cada movimento do homem, atentos, calculando. Ele conhecia aquele olhar. Já o tinha visto antes, em outros rostos, em outras situações. Era o olhar de quem sobreviveu tempo demais confiando apenas em si. O fazendeiro acendeu mais lenha, colocou água para ferver, abriu sacos de mantimentos com mãos trêmulas. Suas ações eram rápidas, práticas, e não por gentileza, mas por necessidade. Sabia que o frio não esperava explicações nem intenções. Uma das crianças começou a tremer. Não era mais apenas frio. Febre, e murmurou ele, tocando a testa quente demais para aquele clima. O contraste era errado. Perigoso. Ele improvisou chás, misturas antigas aprendidas com outros homens, outras mulheres, outros tempos. Alimentou as crianças com pequenas colheradas, obrigando-as a engolir mesmo quando o corpo queria desistir. A mulher se aproximou um passo. Depois outro. Mas ainda manteve distância suficiente para correr, se fosse preciso. O silêncio entre eles era denso. Não havia nomes trocados. Nenhuma história contada. Apenas o som da tempestade lá fora e da respiração irregular das crianças ali dentro. O rancho, que sempre fora refúgio, começou a parecer outra coisa. Um tribunal. Cada gesto do fazendeiro parecia pesado por olhos invisíveis. Ele sentia isso. Sabia que não estava apenas sendo observado, e estava sendo julgado. Não por quem ele dizia ser, mas por tudo o que representava. Homem branco. Dono de terra. Sobrevivente de um sistema que esmagara outros para que ele pudesse permanecer. Enquanto alimentava as crianças, imagens antigas surgiram em sua mente. Histórias contadas em mesas de bar. Terras tomadas por direito. Tratados quebrados com naturalidade. Famílias deslocadas como se fossem gado. Nunca fora ele quem puxara o gatilho. Nunca fora ele quem liderara ataques. Mas sempre viverá bem demais para fingir ignorância. Uma das crianças chorou fraco, num som que parecia mais dor do que medo. O fazendeiro se inclinou, segurando a mão pequena. O aperto foi quase inexistente, mas ali havia vida. A mulher finalmente falou. Eles não confiam em estranhos. A voz era baixa, firme, carregada de cansaço antigo. Nem eu, respondeu ele, sem olhar para ela. Não era acusação. Era um reconhecimento mútuo. O vento bateu forte contra a parede, fazendo o rancho estremecer. A tempestade parecia testar aquela decisão, como se perguntasse quanto tempo aquela trégua improvisada iria durar. A febre aumentou. O fazendeiro trabalhou a noite inteira. Limpou, aqueceu, alimentou, falou palavras que não sabia se ajudavam ou apenas ocupavam o silêncio. Cada hora que passava era uma negociação com a morte. Em alguns momentos, ele sentia a presença da mulher atrás de si, silenciosa como uma sombra. Em outros, ela se sentava perto das crianças, cantando algo baixo, numa língua que ele não entendia. A melodia era estranha, triste, mas carregada de uma força que fazia o ar parecer menos pesado. Ele não interrompeu. Havia coisas que não precisavam de permissão. Quando o primeiro sinal de melhora surgiu, em um respirar mais regular, um estremecer menos violento, e o fazendeiro sentiu um alívio que quase o derrubou. Sentou-se na cadeira dura, as mãos finalmente falhando. Foi ali, naquela pausa, que o peso verdadeiro o atingiu. Não era apenas sobre salvar 3 vidas naquela noite. Era sobre tudo que aquelas vidas representavam dentro daquelas paredes. O rancho fora construído com madeira retirada da terra. Terra que não fora dele antes. Terra que tivera outros nomes, outras histórias, outros mortos. Pela primeira vez, ele sentiu aquilo não como um pensamento distante, mas como uma presença viva, respirando no mesmo espaço. O abrigo não protegia apenas do frio. Ele expunha verdades.
A mulher o observava agora com menos rigidez, mas ainda sem confiança. O julgamento não havia terminado e apenas entrado numa fase mais silenciosa. Amanhã, disse ela, precisamos seguir. O fazendeiro assentiu lentamente. Ele sabia que aquela decisão não acabava ali. Sabia que, ao abrir aquela porta naquela noite, havia permitido que algo entrasse junto com eles. Algo que não podia mais ser ignorado. Lá fora, a tempestade continuava. Dentro do rancho, o verdadeiro inverno apenas começava. O amanhecer não trouxe paz. Trouxe clareza. A tempestade havia recuado durante a madrugada, deixando para trás um mundo imóvel, sufocado por branco. O silêncio lá fora era tão profundo que parecia antinatural, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. O fazendeiro foi o primeiro a perceber que algo estava errado. O cavalo, amarrado perto do celeiro, estava inquieto. Não relinchava. Não puxava as cordas. Apenas girava a cabeça devagar, os músculos tensos, os cascos cavando a neve com impaciência contida. Animais sentem o que os homens ignoram. O fazendeiro calçou as botas, pegou o rifle e abriu a porta apenas o suficiente para espiar. O ar frio entrou cortante, mas o que fez seu estômago se contrair não foi o frio. Pegadas. Grandes. Fundas. Recentes. Homens. Elas vinham da direção errada, e não da estrada principal, mas do vale ao sul. Aquele caminho não era usado por viajantes comuns. Só por quem não queria ser visto. Ele fechou a porta devagar. A mulher estava acordada, sentada ao lado das crianças. A febre havia baixado um pouco, mas os corpos ainda estavam fracos, vulneráveis demais para qualquer fuga. Ela viu o rosto do fazendeiro mudar e soube, antes mesmo que ele dissesse algo. Eles vieram, disse ela. Não era pergunta. O fazendeiro assentiu. Quantos? Perguntou ele. Ela fechou os olhos por um instante, como quem mede consequências. Mais do que você gostaria. O som chegou logo depois. Vozes abafadas. Risadas curtas. O estalo de metal contra a madeira. Homens confiantes demais para bater a porta com educação. O cavalo relinchou alto, um som que rasgou o silêncio como um aviso. Fique aqui, disse o fazendeiro, já sabendo que não seria obedecido. Ele se posicionou perto da janela lateral, o rifle apoiado, o dedo fora do gatilho, e por enquanto. Não queria ser o primeiro a transformar aquela manhã em sangue. A batida veio forte. Sabemos que você está aí, fazendeiro. Gritou uma voz masculina, carregada de autoridade falsa. O homem respirou fundo e abriu a porta. 3 homens estavam ali. Casacos pesados, armas visíveis, olhos que não pediam permissão e exigiam. Não eram foras da lei comuns. Tinham postura de quem se sentia amparado por algo maior, lei torta, ordens mal escritas, ódio antigo. Estamos procurando alguém, disse o que parecia liderar. Uma mulher nativa. Com crianças. O fazendeiro sentiu o peso daquelas palavras como um golpe no peito. Aqui não tem ninguém além de mim, e respondeu. O homem sorriu. Não com os olhos. Seu cavalo disse outra coisa. Como se entendesse o comentário, o animal bateu forte o casco no chão, fazendo a neve voar. O som ecoou como um desafio. Essa mulher, continuou o homem, está sendo procurada. Não por roubo. Não por ataque. Ele se aproximou um passo. Por ter sobrevivido quando não devia. O fazendeiro franziu o senho. Explique. O homem olhou por cima do ombro, avaliando o terreno, depois voltou os olhos frios. Ela testemunhou algo. Algo que não pode chegar às autoridades certas. Gente errada perdeu terra. Perdeu ouro. Perdeu homens. Ele sorriu de novo. E testemunhas costumam desaparecer. O fazendeiro sentiu o mundo girar devagar. Não era uma caçada simples. Não era preconceito cego.
Era silêncio comprado à força. A mulher surgiu atrás dele, ereta apesar do cansaço. Eu não vou com vocês, disse. Um dos homens levou a mão à arma. Você não decide isso. O fazendeiro se moveu antes que pudesse pensar. Um passo à frente. O rifle subiu um pouco. Aqui, decide quem entra e quem sai, disse ele, a voz firme, embora o coração martelasse. O líder o encarou, avaliando o rancho, o terreno, o cavalo. Calculando custos. Você sabe o que está fazendo? Perguntou. Está se colocando do lado errado da história. O fazendeiro pensou nas crianças febris. Na noite branca. Nas pegadas pequenas quase apagadas. Pensou na terra sob seus pés. Talvez eu já estivesse do lado errado há tempo demais. O cavalo relinchou outra vez, mais alto, puxando a corda até quase arrebentar. O som pareceu despertar algo nos homens, e nervosismo, talvez superstição. Última chance, disse o líder. Afaste-se. O fazendeiro respirou fundo. Naquele instante, ele entendeu. Salvar aquelas crianças não era um ato isolado. Era uma linha traçada na neve, impossível de apagar. Se cruzasse, perderia mais do que poderia contar, o rancho, a segurança, o nome. Talvez a própria vida. Ele firmou os pés. Não. O vento soprou leve, como se o mundo aguardasse a resposta. E então, tudo aconteceu rápido demais. O cavalo rompeu a corda com um estalo seco, avançando com o corpo maciço, assustando os homens, quebrando a formação. Um disparo ecoou. Gritos. Confusão. O fazendeiro sabia que, a partir daquele momento, não havia mais retorno. Porque algumas escolhas não custam apenas o que temos. Custam tudo o que somos. A tempestade cessou sem alarde. Não houve trombetas nem sinais no céu. Apenas um silêncio novo, profundo, que pousou sobre as planícies como um manto respeitoso. O branco continuava ali, espesso e imenso, mas agora estava imóvel, e como se o mundo tivesse decidido observar as consequências. O rancho amanheceu marcado. A porta tinha lascas recentes. O chão, manchas que o frio ainda não conseguirá apagar por completo. Havia pegadas de homens que não voltariam a deixar outras. Havia marcas de casco, profundas, como cicatrizes na neve. O fazendeiro ficou parado por um longo tempo, observando. Ele sabia que nada ali seria como antes. Os homens haviam recuado, mas não sem custo. Não sem promessas silenciosas. Aquele tipo de gente não aceitava derrota e apenas adiava a vingança. O fazendeiro entendia isso melhor do que gostaria. O rancho, que por anos fora um símbolo de estabilidade, agora se tornará um ponto no mapa de conflitos que ele nunca pedirá para integrar. Mas pedirá, sem saber. Dentro da cabana, as crianças dormiam. O respirar era fraco, mas constante. A febre finalmente cedera, deixando corpos exaustos e leves demais para o tamanho do mundo que as esperava. A mulher estava sentada à mesa, as mãos envoltas numa caneca quente. Pela primeira vez desde que ele a encontrara na neve, seus ombros não estavam erguidos em defesa constante. O fazendeiro se aproximou em silêncio. Eles não voltarão hoje, disse ele. Ela assentiu, sem alívio excessivo. Pessoas como ela aprendiam cedo que hoje era uma palavra frágil. Amanhã partimos, disse ela. Não como pedido. Como decisão. O fazendeiro sentiu um aperto estranho no peito. Não de perda. De reconhecimento. Para onde? Perguntou. Ela olhou para as crianças antes de responder. Para onde possamos andar sem pedir permissão para existir. Ele não discutiu. Sabia que não era ali que a história deles deveria terminar. Sabia, também, que ele não tinha o direito de oferecer abrigo permanente como se isso apagasse o que acontecerá antes daquela nevasca e antes daquela terra. Quando o sol subiu um pouco mais, o cavalo aproximou-se da porta aberta.
O grande animal parecia mais calmo agora, como se tivesse cumprido algo que não precisava ser explicado. O fazendeiro passou a mão por seu pescoço largo, sentindo o calor vivo sob a pelagem ainda úmida. Você sabia, e murmurou. O cavalo apenas respirou fundo, o vapor subindo lento no ar frio. Eles partiram antes do meio-dia. O fazendeiro ajudou a preparar o que pôde e mantimentos, cobertores, direções seguras. Não ofereceu escolta. Não ofereceu promessas. Apenas respeito em algo que aprenderá tarde, mas aprenderá de verdade. A mulher parou diante dele antes de seguir. Por um momento, ele achou que ela diria algo grande, algo definitivo. Mas ela apenas o encarou, os olhos firmes, humanos, livres de dívida. Você não nos salvou, disse. Você escolheu não nos matar. As palavras foram simples. E mais pesadas que qualquer agradecimento. Ela se virou, guiando as crianças com cuidado. Pequenos passos agora mais firmes deixavam novas marcas na neve, e não de fuga, mas de caminho. O fazendeiro ficou ali até que desapareceram no branco aberto. Os dias seguintes trouxeram consequências. Homens apareceram à distância, observando. Rumores correram. Negócios ficaram difíceis. Velhos conhecidos passaram a olhar o rancho com menos cordialidade. Algumas portas se fecharam. Outras, que nunca haviam se aberto de verdade, permaneceram assim. Ele aceitou tudo. Porque havia perdido algo naquela nevasca, na ilusão de neutralidade. E ganhará algo que não podia ser comprado, e consciência. À noite, sentado perto do fogo, ele pensava na terra sob seus pés. Não mais como posse, mas como herança manchada. Não sentia a culpa paralisante. Sentia a responsabilidade. O cavalo permanecia no estábulo, firme como sempre. Para o fazendeiro, o animal tornará-se um símbolo silencioso da verdade mais difícil de aceitar. Às vezes, o que nos salva não é a força, nem a lei, nem a tradição, nem a coragem de ouvir quando algo maior nos chama para fora do caminho seguro. A primavera viria. Sempre vinha. Mas ele sabia que aquele inverno nunca o deixaria de verdade. Porque algumas vidas entram na nossa apenas para nos lembrar do que fomos. E do que ainda podemos ser. Se esta história tocou você, deixe seu like para apoiar esse tipo de narrativa. Comente abaixo, você teria feito a mesma escolha naquela nevasca? E se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque algumas histórias não são apenas para serem ouvidas, são para serem lembradas.